E aí, galera, beleza? Eu sou o Caio e pela primeira vez eu tô aparecendo aqui, direto no meu porão, para falar sobre os livros lidos do mês de março. Foi pouca coisa, vai ser bate-bola, jogo rápido, mas é isso que a gente tem para esse mês, então vamos que vamos. Eu não sou nenhum exemplo de produtividade, nunca fui, nunca serei. O primeiro livro é bem especial porque vai ser uma resenha, minha primeira resenha aqui no canal, mas eu li na versão digital, porque ele só tem versão digital, que é Doutrinando o Bolsominion, Quando o Amor Venceu o Ódio. É um livro escrito pelo a.k.a. alias, codinome Blame P.T. e tá somente disponível na biblioteca do Kindle. Ele é um livro bastante provocativo, um livro bastante diferente, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os seus acertos e os seus defeitos e o que foi esse processo de ser desafiado pela Patrícia a ler essa obra da ficção brasileira contemporânea. Então não percam, acompanhem, porque eu acho que ficou um material bem bacana, naquele humor que só o Rede Poderosa oferece, certo? O segundo livro eu já comentei no BO, mas é um petardo, que é o Psiconautas, do Marcelo Leite. Essa criaturinha aqui, publicado pela Fósforo. Marcelo Leite é um jornalista dedicado à divulgação científica, basicamente, e nos últimos anos ele se colocou à disposição de pesquisar a nova ciência psicodélica brasileira, não só brasileira, né, mas principalmente o boom da ciência psicodélica brasileira, e foi fundo. Foi tão fundo que produziu esse livro e teve as suas próprias experiências com a psicodelia. Eu vou até pegar ele aqui porque ele é bem bonito, né? Bem coloridão, bem psicodélico. Aqui ele traz no cerne da questão a sua experiência com 5 drogas principais em que estão sendo desenvolvidos alguns tratamentos e estão em processo de pesquisa muito avançado. E além disso ele traz para a pauta, para o debate, nomes importantíssimos para a gente entender o status da ciência brasileira, principalmente a biociência brasileira, nesse ramo de psicodélicos, obviamente, que estão muito em voga, né? É um trabalho jornalístico de muito fundo, é um trabalho em que a gente pode retomar um pouco de uma linhagem que eu acho que ficou um pouquinho perdida da questão do jornalismo de divulgação científica e o jornalismo, de certa forma, investigativo, que foram tão prolíficos por aqui e meio que deram uma cessada, ou fui eu que parei de procurar, enfim, não interessa, mas que fazem a gente sentir aquela profunda vontade de pesquisar e de conhecer, sabe? Eu acho que acaba sendo primordialmente um livro para você recuperar um pouco do amor perdido ou dessa coisa um pouco vaga que ficou a ciência nos últimos anos e se dar conta de um novo ramo que é muito polêmico, mas que tem tido resultados fenomenais dentro de muito pouco tempo de pesquisa, dentro de muito pouco tempo de espaço midiático, inclusive, mas me parece ser inevitável, né? Então, Psiconautas foi um primeiro livro, o segundo, na verdade, livro da minha lista de lidos de março, mas que, pô, imprescindível se você curte ou não a questão dos psicodélicos, né? Enfim, cada um na sua. Mas para quem gosta de ciência, bola dentro, gol no ângulo, coisa linda. O terceiro livro lido em março foi essa criança aqui, O Teoria da Vanguarda, do Peter Burger. Caiu um marcadorzinho, inclusive, ó. Marcadores do Rede Poderosa. Coisa linda, maravilhosa. Quem tem, quem não tem, vende DM. Sacanagem. Peter Burger é um filósofo, historiador da arte, e ele propôs um estudo sobre as vanguardas, os movimentos de vanguarda do início do século XX, principalmente o surrealismo. Mas ele propõe isso de uma maneira diferente. Ele faz a parada acontecer, mas ele propõe isso de uma maneira diferente. Ele busca sistematizar esse estudo e tentar compreender o que é uma vanguarda, né, ou o que são essas vanguardas
à luz de uma sistematização daquilo que elas foram efetivamente, daquilo que elas produziram efetivamente e o que elas influenciaram depois da sua decadência ou do seu final, né, da sua interrupção ou o que quer que seja. É um livro muito técnico para quem estuda história da arte, filosofia da arte e tudo mais, mas para mim, nos meus estudos sobre surrealismo, sobre vanguarda, inclusive nos meus estudos acerca da cultura hip hop, é um livro fundamental para que eu consiga avançar na minha pesquisa, que não é bem uma pesquisa porque não tem método, né? Sou eu curioso, descobrindo coisas. Mas para mim foi um livro muito valioso. Para quem é curioso em relação às vanguardas artísticas do século XX, principalmente surrealismo, dadaísmo, é um prato cheio, absoluto, livro de cabeceira. E é isso. Peter Burger, Teoria da Vanguarda, valeu o Bu por ter reeditado essa pérola. Agora, o quarto livro lido foi desse camarada aqui, o Paul Celan, o Pal Celan, sei lá. A Rosa de Ninguém, que foi traduzido pelo Maurício Mendonça Cardoso. O Celan, ele tem a questão de que ele é um poeta bastante hermético, né? Você vai pegando esses fragmentos e vai tentando conjurar esses pedaços do Celan para conseguir chegar em algum ponto. Para um marinheiro de primeira viagem, eu não vou falar para você que eu amei, né, que é arrebatador e tudo mais, mas é minimamente curioso a forma como ele usa de material biográfico para construir essa poesia dele, que passa por diversos momentos, que passa por diversas situações, e não só as situações em relação ao material em que ele puxa da memória e remete ali à sua escrita, né, e a forma como ele compõe os versos, né, e ele escreve, mas também a questão poética técnica da coisa, sacou? São alguns recortes que expõem uma multiplicação de formas do verso. Isso acaba dando uma confundida em alguns momentos e tal, mas ele é um dos principais poetas em língua alemã da segunda metade do século XX. Então, e a obra dele está começando a ser publicada pela Editora 34. Então, acho que com o passar do tempo, com alguma paciência, algum estudo, certamente é uma parada que vai ficar muito mais fluida para mim, né, que tenho curiosidade em ler e conhecer, quanto para outras pessoas que querem adentrar na obra do Celan. Eu tenho uma parada com esse livro aqui, cara, que é o seguinte: ele vem um baita artigão acadêmico como introdução, apresentação, prefácio, enfim, como um dos apêndices iniciais do livro ali, né, como um texto de apoio. Isso me quebra muito, cara. São 40 e poucas páginas de uma maçaroca de informação que eu acho que mais, sei lá, mais deixam a gente mesmerizado por toda essa parte técnica do que efetivamente ajudam você a entrar no livro. Óbvio que todo mundo tem o recurso de pular, mas um texto não está ali à toa, né? Ele não foi colocado ali à toa, ele é um texto que serve como prólogo da leitura efetiva do livro. E para mim isso não funciona muito. Eu pulei ele depois, lógico, mas é isso, né? É só um pequeno comentário, porque eu tinha que reclamar de alguma coisa, é minha parte nesse podcast, certo? E por fim, eu li essa pequena preciosidade aqui da Tamara Kamensain, que é uma poeta argentina, O Gueto, O Eco da Minha Mãe, publicado pela editora Sete Letras, grande editora Sete Letras, sou muito fã. E a Tamara é uma mulher talentosíssima. Ela também publicou, saiu agora um livro dela pela Parque Luna com a Fósforo, que eu esqueci o nome exatamente, mas que também é bom, eu também já dei um confere. Esse livro, na verdade, são dois, né? O Gueto e O Eco da Minha Mãe. O Gueto faz referência à morte do pai, e o Eco da Minha Mãe faz referência à morte da mãe. São dois momentos diferentes
Em relação ao pai, existe uma especificidade muito grande, que tudo está muito ligado ao judaísmo, né? Então, se você não manja da, da, da mitologia, da praxis e do dogma judaico ali, a parada fica um pouco complicada, porque tudo gira em muitos rituais e muitos lugares que meio que fazem com que essa imagem do pai seja remetida através dessa religiosidade compartilhada. Mas ainda assim, nos momentos em que você consegue entrar na poesia no pai, né? Você entra na poesia e entra na relação dela com o pai, você faz esse conjugado, é muito fortuito. A Tamara tem uma caneta belíssima, é muito emotivo também. E já na relação da mãe, em O Eco da Minha Mãe, é uma coisa muito mais direta, muito mais sentimental, sem muita firula, é dolorido, é profundo, existe um constante gosto de amargo misturado com essa saudade, com essa dor, com esse eco, né? Então ele reverbera dessa maneira, mas belíssimo, né? A dor e a beleza andam lado a lado, principalmente quando o assunto é essa poesia voltada à memória. Eu acho que, pô, mais um acerto grande das Sete Letras que traz muitos poetas que a gente não veria em circulação em grandes editoras. E é isso. A Tamara Kamenzai é uma excelente poeta de uma safra argentina gigantesca e que merece o- uma olhada, pelo menos uma olhada com atenção, certo? E bom, esses foram os meus lidos do mês. Se você já leu algum deles, tem curiosidade, quer trocar uma ideia, comenta aqui. Também curte, aproveita, se inscreve. Tem toda essa dinâmica da rede social e a gente precisa chegar lá. E além disso, para que você não esqueça, o Rede Poderosa é um podcast, tá em todos os agregadores de podcast possíveis. E da mesma forma que aqui no YouTube nós temos formatos para o YouTube, em áudio nós temos formatos para áudio, beleza? Então siga a gente no seu agregador favorito, porque é muito importante que você nos acompanhe por lá também. Além disso, a gente está no Instagram como @CentralRedePoderosa. Lá a gente também produz conteúdo, publica agenda, troca uma ideia com a galera. Eu acho que é a maneira mais fácil de você encontrar com a gente. A outra maneira é pelo nosso e-mail, redepoderosa@gmail.com. E eu acho que é isso, né? O recado tá dado. Março já foi, abril tá aí, muitas leituras, muita paz, feriados e eu tô entrando de férias. Tchau!